Bioética trata-se de uma questão, a ética inserida dentro das cadeias biológicas, daquilo que envolvem o homem, e enquanto o homem no seu estado de convivência e relação com o meio em que vive. Ética da natureza, comportamento da natureza e da vida, a relação humana com a natureza. Seria a ética da vida, porque algumas coisas são feitas em função da vida, porque algumas experiências científicas são feitas para a função da vida. A bioética não é assunto da atualidade. Desde a Grécia Antiga já se fazia ideia do tema, não numa visão tão ampla, claro. Eu, Hipócrates, e o meu juramento, estamos há 25 séculos sendo a base da postura ética de todos os profissionais da saúde. Porém, aconteceram evoluções tecnológicas, além de importantes mudanças sociais que afetaram profundamente a relação do médico com o paciente, o que exige uma adequação à nova moral da sociedade. A gente pode se perguntar o que é a bioética, porque é um estudo relativamente novo. A ética já tem 2.500 anos, mas a bioética é uma reflexão que surge nos últimos 30 e poucos anos, preocupada em não separar o que se pode fazer tecnicamente nas ciências da vida, nas ciências da saúde, na própria ecologia, daquilo que se deve fazer, ou seja, que não se perca o respeito pelo ser humano, que a gente não acabe fazendo mal, querendo inventar coisas novas, né? Ou seja, unir ciência e reflexão moral. Isto aí não significa uma atitude conservadora, mas sim uma atitude responsável. Eu já criei em 1927 o termo bioética. Esta palavra vem do grego bios, que quer dizer vida, e ethos, relativo à ética. Em minha opinião, o nosso Senhor Deus abomina qualquer um que ouse ter autonomia sobre a vida e a morte além dele próprio. A bioética, então, tem como objetivo valorizar a vida e a dignidade humana, restringindo qualquer ação médica que possa ir contra isso. E para divulgar minha ideia, decidi colocá-la no livro Bioética, uma revisão das relações éticas dos humanos para com os animais e plantas. E quem diria que meu pensamento seria tão discutido hoje em dia, não é? Estou me sentindo importante. Até que ponto vale a pena prolongar a vida? Quando viver implica em dor e sofrimento, interromper a vida deve ser crime? Ou é um ato de humanidade? Há que se entender que há situações em que o prolongar da vida nada mais é do que prolongar a dor e o sofrimento, não só do paciente, como da família como um todo, com um extremo peso sobre a coletividade como um todo. Então nós temos que ter isso em mente e entender que há situações que isso possa ter uma flexibilidade. Tem um projeto de lei que considera a eutanásia como crime hediondo, ou seja, nós consideramos que a vida, desde a fecundação até a sua morte natural, ela deve ser defendida. Há muitas pesquisas, inclusive recentes, que mapeiam o aborto no Brasil. E um dos dados mais importantes é mostrar quem é a mulher que aborta, É tirar o estigma da mulher que aborta. A mulher que aborta é uma mulher como outra qualquer, como a sua vizinha, como a sua colega de trabalho, enfim, como as pessoas que você conhece, inclusive da sua família. É uma mulher, em geral, casada, mãe de pelo menos um filho, que utiliza métodos anticoncepcionais, e que possui alguma religião.
Então, isso por si só já tira o estigma, né, absolutamente negativo que havia sobre a mulher que aborta. Além disso, os números são muito altos, né? Na faixa de 18 a 39 anos, estima-se que uma em cada 7 mulheres tenha feito pelo menos um aborto. Se aumentarmos a faixa etária e formos para de 35 a 39 anos, esse número aumenta. Uma em cada 5 mulheres já fizeram aborto. Então, estamos falando em 5 milhões de brasileiras, né, que, na análise da legislação penal em vigor no país, entende-se que deveriam ser presas, né, porque é essa a discussão. A maioria tem religião e, possivelmente, essa religião é contra o aborto. E ser contra o aborto, todos nós somos. Eu não conheço ninguém que diga, oba, eu vou fazer um aborto amanhã. A mulher que faz um aborto, ela é traumatizada. Ela faz por necessidade, ela não faz por prazer. Então é isso que nós temos que encarar. A cada 3 horas nasce um bebê anencéfalo no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o país tem a 4ª maior taxa do mundo em casos de anencefalia. Esse é um dos problemas mais graves que uma mãe pode enfrentar na gravidez. A anencefalia acontece quando uma má formação genética impede o fechamento do tubo neural, responsável pelo sistema nervoso humano. É preciso que, no processo de formação, é como se houvesse a necessidade de alguém passar um zíper, juntando essas duas partes, para cima e para baixo. Quando o zíper não funciona para cima, então toda a parte da estrutura da junção do crânio, né, da parte óssea e também do sistema nervoso fica completamente exposta e isso promove uma destruição do sistema nervoso central, que é o que gera o feto com anencefalia. Ele tem toda a parte do rosto dele está completamente normal, desenvolvida, mas daqui, da borda superior da orelha para cima não existe nada. Em aproximadamente 65% dos casos de anencefalia, o feto morre ainda no útero durante a gestação. A expectativa de vida para os que conseguem atingir o momento do parto é de no máximo algumas horas. Isso gera uma discussão na sociedade sobre quando a mulher pode interromper a gravidez. Não existe uma postura do médico em dizer que a paciente tem que interromper. Aí é uma discussão ética e filosófica do médico aceitar que a gestação para essa paciente representa alguma coisa que vai ser muito mais negativo para a sua vida e eventualmente para a vida dessa criança do que a manutenção da gravidez. Mais do que um problema médico, a anencefalia tornou-se um caso da esfera jurídica, graças aos debates no Supremo Tribunal Federal sobre a legalização do aborto em casos com má formação genética do feto. Caso a legalização do aborto anencéfalo seja aprovada no Supremo Tribunal Federal, todos os juízes serão obrigados a seguir a decisão do STF. Essa determinação tem o nome de súmula vinculante. Se virar súmula, todos os juízes de primeira instância não poderão mais contrariá-la. Todas as gestantes poderão interromper a gravidez. Se pedir em juízo, não vai precisar, não vai poder ser negado. Apesar das restrições legais em relação ao aborto, uma pesquisa realizada pela Unicamp aponta que a maioria dos juízes e promotores ouvidos são a favor da interrupção em caso de anencefalia do feto. Dos juízes, quem tinha uma opinião formada, 62% disse que devia se transformar em lei, ou seja, que o Supremo deveria aprovar. E entre os promotores a gente teve um número semelhante. Mais do que um assunto médico e jurídico, o aborto em casos de anencefalia é abordado como uma questão de escolha pessoal. Então, eu acho que mais do que um assunto de saúde pública, vai ser um assunto de determinação da vontade. E nós deixamos claro que nós não propomos que a paciente tem que interromper a gravidez ou que ela tem que manter a gravidez. É a paciente que decide o que ela quer fazer. É ela que pergunta, e agora? O que eu posso fazer? Olá! Além do termo bioética, existe também o termo biodireito penal, que associa a bioética ao ramo do direito público, estudando as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos ligados à medicina e à biotecnologia. A bioética é um ramo da ética aplicada que tem se dedicado ao estudo dos problemas humanos, especialmente dos problemas trazidos pelos avanços biotécnicos científicos.
E o biodireito é uma disciplina nova, bastante recente, que tem se desenvolvido no direito, na medida em que se verificou que o direito tradicional precisa de um campo próprio para debate dessas questões que estão sendo objeto da bioética. Não é necessariamente um correspondente da bioética, já que é uma disciplina jurídica, essencialmente. Além de advogados de várias áreas, nós temos também, como membros da comissão, médicos, sociólogos, antropólogos, representantes de movimentos sociais. Então, isso dá uma pluralidade muito interessante para a discussão desses temas. Sem dúvida alguma, eu como advogada, preciso, para entender determinadas questões relacionadas ao direito, do apoio, da ajuda, das informações de um médico. São assuntos que despertam muito interesse, porque são muito polêmicos. Quando falamos de aborto, quando falamos de eutanásia, estudos com células-tronco, transexualidade, sexualidade, reprodução, enfim, todos esses temas e muitos outros são relacionados à temática da comissão, a bioética e biodireito. Bioética, o mais importante é que as pessoas estejam abertas a conhecer e a discutir todos os aspectos. Tudo aquilo que tem a ver com o homem, tudo aquilo que tem com a vida, tudo aquilo que tem a ver com tecnologias, tudo isso é discutível na bioética. Numa atitude não de teimosia, digamos assim, da sua posição, mas estejam numa situação de abertura, de dizer, bem, eu vou ouvir, vou discutir com outros e agora a conclusão a que eu vou chegar, se calhar, é diferente daquela a que eu sempre cheguei. E esse aspecto é sumamente importante, porque se não há isso, não há discussão. E se não há discussão, esta discussão entre ciência e teologia portanto, é uma discussão construtiva, em que a ciência pode libertar a teologia de erros e, por outro lado, a teologia pode também purificar a ciência de idolatria e dos falsos absolutos. A bioética é, de facto, o amor da vida humana, dos outros seres e organismos e do planeta. O que interessa é a pessoa. E a pessoa no bem e no desenvolvimento completo da pessoa. É sempre a mesma ideia. Bioethics is love of life. E quanto mais amor à vida houver, melhor é a bioética. Olá, eu sou... Vocês já sabem. Atualmente, devido a uma significativa evolução no ramo medicinal, a bioética envolve vários assuntos modernos, como manipulação de células-tronco, eutanásia, clonagem, transgênicos, além das clássicas, como o aborto. Eu, por exemplo, sou vítima de uma tremenda bioantiética.